Não tem mais outra opção. Então agora estarão ali quem? Todos os povos que já viveram na terra, todos os seres humanos. A igreja em corpo glorioso não faz parte desse julgamento, está ali assistindo, apoiando a Cristo, concordando com Cristo. Agora, todos os que morreram salvos durante o milênio, todos os que no final do milênio eram salvos, não participaram daquela guerra contra Cristo, não passaram para o lado de Satanás, permaneceram fiéis a Cristo, estão ali, corpos agora ressuscitados. Veja bem, o trono branco, é o último julgamento, eles estão ali. Então, tanto os que morreram salvos durante o milênio e os que estavam salvos no final do milênio, estão aí perante Deus agora. Então, agora a outra multidão existe ali também. Qual é a outra multidão? A outra multidão é todos, desde Adão até o último ser humano no milênio, que não quis aceitar Jesus, são os ímpios, são pessoas também que se esqueceram de Deus, todos esses, você fala, mas tem gente que nem ouviu pregar o Evangelho, mas existia a consciência, ele sabia que Deus existia, ele não quis saber de Deus, não se interessou. Se tivesse interessado, Deus mandaria alguém pregar para ele. Então todos esses estarão ali, diante do trono branco, e serão julgados pelos livros que vão ser abertos, vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre. Então veja só. E o livro da vida está ali para provar que o nome deles não está ali e também para ver aqueles que eram salvos, né, que foram salvos durante o milênio, mostrar o nome deles está aqui no livro da vida. Então esses vão para Jerusalém Celeste. Quem não tem o nome dele escrito no livro da vida? Lago de fogo e enxofre. Então é o último julgamento aí, o último juízo que Deus vai aplicar sobre os ímpios e o último julgamento sobre aqueles que são salvos para serem conduzidos à Nova Jerusalém, para começar agora uma vida eterna com Deus. Vamos ver mais alguma coisa aí. Ressurreição agora é só para a vida eterna. Ou vão viver eternamente no lago de fogo ou na Nova Jerusalém. Antes havia ressurreição diferente, porque as pessoas eram ressuscitadas para morrer de novo. Milagres, né? Operação de dom da fé. Agora estamos falando de juízo final. Ninguém morre e é ressuscitado para morrer de novo. Não existe mais vida humana e nem terra com sol e lua para eles viverem se fossem só humanos. Agora ou é Jerusalém Celeste ou é lago de fogo. Não tem mais opções. Então veja só. Agora não existe mais terra. A terra fugiu da presença de Deus. Foi queimada com fogo. E ela vai ser agora feita uma renovação geral nela. Vai ser feita uma nova terra. Mas agora fugiu da presença de Deus. Então não tem lugar mais para ser humano. Acabou. Não existe mais ser humano morando na terra. Todos ressuscitaram. Estão na presença de Deus agora. Aquele morreu queimado e tal. Pois ele estará ali diante de Deus. Ele terá um corpo ali. Corpo ressurreto. Não é um corpo glorioso. Porque se ele é ímpio, ele tem apenas um corpo ressurreto. Um corpo para viver eternamente no lago de fogo e enxofre, onde ele vai viver. Agora, quem morreu salvo está ali. Um corpo glorioso. Veja bem. Não é aí a igreja. A igreja já foi arrebatada. Não existe condenação nenhuma mais para quem está salvo. O corpo foi arrebatado. Não existe mais. Agora estão ali aqueles que vieram do milênio, morreram durante o milênio salvo, estão vivos no final do milênio salvos, então estarão ali na presença de Deus. Na terra não tem mais ninguém, acabou. Então, aí é o julgamento final. Ali só tem dois destinos agora, ou Jerusalém Celeste ou o lago de fogo e enxofre. A palavra ressurreição aí agora é final, acabou. Ressuscitaram para nunca mais morrer, acabou. Então agora veja só. Uns ressuscitaram para ir para a vida eterna com Deus e outros ressuscitaram para ir para a vida eterna sem Deus, no lago de fogo e enxofre. O ser humano, ele não morre nunca, é vida eterna que ele tem. Ou ele vai passar a vida eterna agora com Deus, ou ele vai passar a vida eterna com Satanás. Ele escolheu quem ele quer. Deus não queria. Deus não fez o lago de fogo e enxofre para o homem.
Mas o homem insistiu em ficar com Satanás. Então, que aqueles que decidiram por Satanás vai ficar com ele. Vão todos ficar com ele aí. Esses ímpios vão morar com ele eternamente no lago de fogo e enxofre. Então antes havia a ressurreição para morrer de novo. Aí o caso de Lázaro, né? A Dorcas. Lá no Antigo Testamento nós vemos o Elias, Eliseu ressuscitando pessoas. No Novo Testamento, vamos dizer aí, né? Pedro, Paulo. Então, ressurreição de mortos. Hoje existe isso? É claro. Os mesmos sinais, prodígios, maravilhas. Jesus disse, vocês vão fazer maiores coisas que essas. Por quê? Porque eu vou para o Pai, não tenho tempo. Só durante 3 anos e meio que Jesus passou fazendo milagres. Nós, em nossa vida humana aqui de 80 anos, 100 anos, imagine quantos milagres. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então você vai ver que há uma multiplicação do poder de Deus e os dons em operação, os dons do Espírito Santo. Então, ainda ressuscita morto, mas gente, é muita gente sendo ressuscitada aí. Vai lá na África, por exemplo, vai ver o tanto de gente que ressuscitou só de um ano para cá. Então existe ainda a ressurreição de mortos, mas eles morrem de novo. Ressuscitam, morrem de novo. Então essa ressurreição final não é desse jeito. Ela não é para morrer de novo, é ressurreição para viver eternamente, ou com Deus, ou com Satanás, do lago de fogo. Vamos ver mais coisa. Todos vão ressuscitar e estarão vivos perante Deus. Quando o livro da vida é aberto, vê-se quem é salvo e este vai para a Nova Jerusalém. Quem não está no livro da vida vai ser julgado e condenado ao lago de fogo e enxofre. Morte e inferno quer dizer os mortos que estão no inferno serão ressuscitados. Também a morte cessará seu trabalho, pois os salvos do milênio serão ressuscitados. Não haverá mais corpo humano para morrer na terra. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 54 a 58. Então os ímpios ressuscitaram e foram lançados no lago de fogo e enxofre. Os salvos, todos os salvos, já foram ressuscitados e têm corpos gloriosos, moram agora na Nova Jerusalém. Inclusive os salvos do milênio. Não tem mais corpo humano para morrer. Acabou o poder da morte. Corpo glorioso não morre mais. Então veja só. Diante de Deus agora, no trono branco, estão ali pessoas que ressuscitaram para nunca mais morrer. Ou ressuscitaram para ir para o lago de fogo e enxofre, ou ressuscitaram para ir para Jerusalém Celeste. Então todos ali têm corpos agora adaptados à eternidade. Esses corpos não morrem mais. Vão para o lago de fogo, chama segunda morte, por quê? Porque nunca mais eles estarão na presença de Deus. Nunca mais terão a oportunidade. Acabou, é definitivo agora, é eterno. Destino eterno para eles. Então é a segunda morte por causa disso. Desligamento total de Deus para sempre. E os que estão salvos estão em corpos gloriosos que vão para Jerusalém Celeste. A terra fugiu, pegou fogo. Na terra não tem mais ser humano, não tem mais corpo humano. Então a morte agora acabou o poder dela. Ela tinha poder sobre o corpo humano. Não existe mais corpo humano. Todos ressuscitaram. Acabou. Agora é só corpo ressurreto. Então a morte acabou o poder dela. Por isso que a Bíblia diz que o último inimigo que será vencido é a morte. Então a morte agora acabou o poder dela. Se os corpos agora não morrem mais, não estão sujeitos mais ao pecado também. Porque a morte, qual é a lei que fazia a morte? Pecado. Pecado que gerava a morte. Agora ninguém vai pecar mais. As pessoas que foram lançadas no lago de fogo e enxofre não pecam mais. E as pessoas que têm corpos gloriosos, ressuscitaram para viver na Nova Jerusalém, nunca mais vão pecar. Pronto, acabou. Não existe a força mais do pecado. A lei vinha por causa do pecado e condenava o ser humano. Agora não existe pecado mais. A morte, então, perdeu a força. Acabou. Foi lançada no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno e todos que estavam no inferno.
todos os ímpios foram lançados então no lago de fogo e enxofre. Vamos ver mais alguma coisa? Todos vão ser julgados no corpo ressurreto com alma e espírito, devendo manter corpo, alma e espírito irrepreensíveis. O ser humano é a tricotomia, corpo, alma e espírito. Lá o corpo é diferente do daqui, porque é corpo eterno para viver eternamente na Nova Jerusalém ou no lago de fogo. E não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então veja só, lá diante do trono branco, tem ali pessoas com corpo, alma e espírito, pessoas completas, tricotomia. Não está aí só o espírito, não. Então está ali que o corpo vai ressuscitar. Não importa se morreu no fogo, se morreu afogado, se foi cremado, não importa. Um átomozinho menor do que isso, Deus vai fazer o corpo da pessoa. Ou um corpo que vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre, ou um corpo glorioso para viver eternamente na Jerusalém Celeste. Então quando nós falamos juízo final, então vem na nossa cabeça, juízo final é só para os ímpios. Mas acontece que a palavra aí é trono branco. Não é juízo final, é onde vai acontecer esse juízo final para os ímpios serem condenados. Mas acontece que existe aí o quê? Os salvos que vieram do milênio. Tanto os salvos que morreram durante o milênio, como os salvos que ficaram vivos no final do milênio. E é muito importante lembrar uma coisa, aí estão o quê? Os judeus. É o povo, a menina dos olhos de Deus, um povo especial chamado por Deus. Todos aqueles judeus ali, que estão vivos durante o milênio, que aceitaram o governo de Cristo, que foram governados diretamente por Cristo. Veja que durante o milênio as pessoas queriam até pegar na roupa de um judeu, porque ele representava Deus na terra durante o milênio. Pessoas importantíssimas. Então aí estão os judeus também, todos diante ali do trono branco. A terra pegou fogo, acabou. Vai ser feita a nova terra a partir do que restar aí, né? Então veja só, todos esses salvos estão ali e vão ser conduzidos à Nova Jerusalém. O livro da vida está aberto e os nomes deles estão ali, tanto desses judeus como daqueles povos gentílicos, que no final do milênio permaneciam fiéis a Cristo.